Então, para dar início a essa abertura aqui, nós vamos ouvir aqui a apresentação do Newton Carvalho, geólogo, a chefe da DTE de Transporte e Logística, o Yara Martins, a chefe da DTG de Geotecnia, Ana Cecília, que vão fazer uma breve apresentação do que a gente pretende nessa mesa redonda chamada Planejamento da Expansão do Metrô no Estado do Rio de Janeiro. É a primeira abordagem técnica sobre questões geológicas, geotécnicas, urbanísticas, ambientais, de custo e prazo. E nós teremos a seguir essa abertura aqui, a apresentação, e o Newton Carvalho vai ser o coordenador desse evento, vai comandar e chamar os palestrantes, né, na ordem que ele organizou, a partir dessa abertura. Então, queria passar a palavra para o Newton Carvalho. Newton. Boa tarde, boa noite. A gente programou essa questão praticamente dentro do Fórum de Mobilidade Urbana, onde a gente está tendo uma atuação aqui dentro do clube de diversas entidades, e ao longo desse processo do Fórum, eu estou participando desde o ano passado, e a gente tem tentado coordenar todas as ações em termos de transporte, de mobilidade e logística dentro do estado do Rio de Janeiro, tá certo? E essa questão como está colocado, é meio pretensioso, mas a verdade é essa mesmo, que nós temos que ser pretensioso, porque a gente tem visto assim, que ao longo desse processo de mobilidade, do Fórum de Mobilidade, nós percebemos assim que houve uma deteriorização total do sistema de transporte. Vocês têm acompanhado na mídia direto essa questão aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros urbanos, né? E essa questão do metrô, inclusive, é uma discussão bastante polêmica, porque existem projetos desde a década de 30, desde o início do século passado, certo? E esses projetos realmente só começaram a ser implantados na década de 70, o metrô aqui do Rio de Janeiro, que foi a linha 1 e 2. E depois já tinha todo um planejamento e, de repente, foi tudo mudado. Em 98 foi feita uma licitação para a linha 4, e essa licitação foi transcorrendo ao longo dos tempos. E o que aconteceu? Aconteceu que, em meados de 2010, houve uma mudança radical no que foi licitado, e essa mudança, ela foi assim, ela não existia um projeto, não foi planejada, e só foi discutida realmente, o foco principal dessa mudança foi para atender interesses realmente visando Olimpíadas, rede hoteleira e a questão também de demanda, tá certo? E começou a se implantar realmente sem um projeto, e por isso que a questão, a gente está fazendo aqui uma primeira abordagem técnica sobre questões geológicas, geotécnicas, urbanísticas, ambientais, de custos e prazos, porque no meu ponto de vista, e é isso aqui que a gente pretende discutir, essas questões são fundamentais, seriam fundamentais de ser analisadas na época, mas não foi feito. Foi feito realmente uma questão, só um estudo de demanda, certo? E visando aqueles interesses, né, de Olimpíada, de rede hoteleira, de atender, e realmente nós ficamos bastante sacrificados, e o enfoque, né, que eu estou falando, em termos geológicos e geotécnicos, foi uma decisão extremamente equivocada, certo? As questões urbanísticas também foi extremamente equivocada por causa das intervenções que estão sendo feitas, certo? Que fechar o Leblon praticamente, estão fechando Ipanema, tá certo? Para implantação com metodologias inadequadas, tá certo? Que até a mais moderna, que é a STBM, ela está se mostrando inadequada, porque não era previsto fechamento da rua Barão da Torre, por exemplo. E está sendo fechada porque realmente é uma obra de grande risco, certo? E isso daí vai alterar prazo e também questões econômicas, em termos de custos,
tá certo? É uma obra que estava prevista inicialmente com 2 bilhões e 200, que era a linha 4, e hoje já está beirando os 9 bilhões. E tem a tendência de, talvez, ir bem mais do que isso. Certo? As questões ambientais também, extremamente ligadas às questões urbanísticas, que está sendo um desastre, essa opção. Certo? E questão de custos e prazos, como eu falei, porque talvez em 2016 a gente não vai ter realmente esse trecho de Ipanema e Leblon concluído. Certo? O trecho que está sendo feito em Rocha está quase pronto. Acho que saiu a notícia ontem nos jornais, tudo que já está quase tudo escavado, faltam 100 e poucos metros. Tá certo? Então é isso que a gente pretende discutir aqui. Primeiro fazer uma apresentação, né, dos projetos que existem, certo? Nós fizemos questão até de chamar o Rodrigo e o Pedro aqui, que apresentaram na mídia há pouco tempo, 12 linhas, né, que vocês chamaram, e 320 estações, né? Que eles fizeram um apanhado de diversas linhas que tinha aí. Eu acho que é interessante que teve uma repercussão boa na imprensa, tá certo? Mas ele engloba, assim, algumas coisas que a gente vai, talvez, discutindo aqui, fazendo essa primeira abordagem, como está sendo colocado. A gente vai entender, assim, que algumas coisas podem ser melhoradas, certo? E unificadas nos projetos que já existem, como está o Fernando McDowell aqui, vai mostrar a questão da linha 2, da linha 3, e também um complemento da linha 1, né, que é Uruguai, né? Então é isso que eu queria colocar a princípio. E depois nós partiremos para um debate. Depois dessa curta apresentação, seriam uns 15 minutos cada um, mais ou menos, fazendo as apresentações. Alguém na Ramos aqui, está todos presentes, o Miguel Barruni está aqui também. Então todos os expositores estão presentes, e depois a gente vai abrir uma mesa, onde que a gente vai partir para os debates e as discussões, ok? Muito obrigado. Passar a palavra para a chefe da DTE de Transporte e Logística do Clube de Engenharia, o Iara Martins de Carvalho. Boa tarde. Meu nome é Iara Martins. Eu coordeno a divisão técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia. E dividimos a coordenação do Fórum de Mobilidade Urbana, também aqui no Clube de Engenharia, com a FANRIO e a FAMERGE. São várias entidades que participam. Toda sexta-feira, a partir das 18 horas, reunião do Fórum. E, geralmente, 1 hora antes, a divisão técnica de transporte se reúne para discutir também temas relacionados às questões a transporte e mobilidade urbana. Agradeço a presença de todos e estão todos convidados para a nossa reunião toda sexta-feira a partir das 18 horas. Tá? Obrigada. Prosseguindo, Ana Cecília, da DTG, Divisão Técnica de Geotecnia. Bem, boa tarde, eu sou Ana Cecília, sou engenheira geotécnica e esse evento está sendo capitaneado pelas duas divisões porque a gente entende que esse é um assunto que tem interferência de muitas áreas de conhecimento e que, na verdade, como o Newton falou, essas relações entre essas áreas de conhecimento não foram corretamente trabalhadas nas decisões que foram tomadas para o projeto atual do metrô. E até que ponto a gente vai conseguir mudar isso daqui para frente? Ficam questões, mas o importante é que a gente não pode se calar e a gente precisa pensar o que a gente realmente quer enquanto sociedade. E eu acho que a ideia é essa, a gente abrir esse fórum para que tenha essa discussão do que realmente é necessário e do que a gente realmente quer. Eu vou aproveitar só, então, para convidar vocês lá no final a participarem dessa discussão, porque é muito importante, e para os que forem apresentar, lembrar a todos que, como a gente está transmitindo aqui pela Web TV, que falem sempre no microfone. Eu sei que às vezes a gente fica falando assim, mas é importante porque senão nem todo mundo vai poder participar, que a gente sabe, como a mobilidade urbana não está muito boa, às vezes é mais fácil ver pela internet, então vamos permitir que a discussão seja o mais ampla possível. Obrigada. A partir desse momento, nós vamos passar a direção desse evento aqui para o Newton, e eu estou aqui com um bloco de currículo dos nossos palestrantes, né? São currículos muito extensos, mesmo resumidos, né? Então, eu só vou fazer uma
uma rápida passagem. Fernando McDowell, consultor, linha 3 do metrô, Praça 15 de Niterói, Alcântara, complementação da linha 2, Estácio, Praça 15, esse é o tema, né? O Guina Ramos, o nosso jornalista, da linha N, da Glória para o Santos Dumont, da Praça Mauá, Rodoviária e Galeão. O Miguel Bauri, conselheiro do clube, ex-secretário de transporte, eu localizei, do Clube de Engenharia, do movimento Metrô que o Rio Precisa, da linha 4, licitado em 88, o trecho de Ipanema, Estação Uruguai, da linha 1. Newton Carvalho, que já foi apresentado, do movimento Eu Também Quero uma Estação do Metrô, ele vai fazer a apresentação. A alternativa W, do centro da Barra de Jacarepaguá e Realengo, pela Rocha. Rodrigo Sampaio, estudante de engenharia de materiais e na UFRJ, engenharia mecânica no Cefet. E o Pedro Giaquinto, estudante também de engenharia química na UFF, do movimento Quero Metrô, uma proposta que o Newton já falou, de 12 linhas com 320 estações. Além disso, temos aqui o consultor, mestre, doutor em mecânica das rochas, Melo Franco. Aqui estava engenheiro, tuneleiro, confirmei com ele, tuneleiro do Comitê Brasileiro de Túneis, CBT-ABMS. O William Aquino ainda não o vi aqui, mas está na nossa previsão, engenheiro de planejamento, representante da ANTP e também indicado pela ANFER para essa participação. E o ambientalista Sérgio Ricardo, indicado pelo Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, que ainda não está presente. Se eu esqueci alguém, Nilton, você complementa e a partir desse momento, a condução dos trabalhos está com você. Ok. Queria destacar aqui também, que a gente vai combinar para a mesa, a Inês Barreto, do Projeto de Segurança de Ipanema, que eu estou numa luta com eles lá, eu sou um auxiliar técnico, né, um voluntário lá do PSI, contra essa destruição que foi feita lá na Praça de Ipanema, né? Nós demos alternativas e tudo, seria importante depois, ela como está se destacando como uma boa urbanista e ambientalista também dessas questões aí. E questões até geológicas, geotécnicas. O Melo Franco, como já destacou aqui, o Ian de Aquino, e destacar a presença também do presidente da Associação de Engenheiros Ferroviários, o Luiz Euler, né? Está presente também aqui, mas que talvez não compareça depois, né? Que você tem um outro compromisso, tá ok? E agora podemos dar início. Eu botei aqui nessa ordem aqui, uma ordem mais alfabética até, né? Começando pelo Fernando McDowell, né? Até combinei com ele antes, se ele quisesse apresentar depois, mas você tem um compromisso também, né? E que talvez tenha que ser ausentado. Então, gostaria de chamá-lo aqui para... Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, a iniciativa do nosso Newton aí. Eu vou falar muito rápido e gostaria de chamar a atenção de algumas coisas. Quando eu estudei e venho estudando o metrô há muitos anos, né? O metrô tem que ter uma visão sistêmica. Se você não tiver uma visão sistêmica sobre o metrô, esquece, porque vai acontecer o que está acontecendo. Então, se você não tiver uma visão sistêmica, a coisa se torna absolutamente complicada. Essa linha 1A, quando ela surgiu há um tempo atrás, foi na época até, se não me falha a memória, do Brizola, quando o Jaime Lerner veio para cá, ele bolou essa linha. E eu, quando a imprensa me perguntou a respeito, não da linha, mas da vinda dele, eu achei ótimo, maravilhoso, ele vinha e tal, trazendo ideias novas e tal. Mas quando foi falar da linha 1A, nós entramos em conflito. E com isso, a CAERJ fez um grande debate
eu e ele, a respeito desse tema, com a imprensa presente. E ali foi enterrada, em princípio, a linha 1A. E ele acabou voltando para Curitiba. O Brizola fez assim. E eu quero mostrar o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Não tem mesmo. Pode até achar engraçado, mas não tem nada a ver com isso, não. Tanto é que quando ele virou governador do estado, a primeira coisa que ele fez lá com as concessões rodoviárias, ele me telefonou e lembrou do episódio e disse: eu preciso de você aqui, você vem para cá como meu consultor para resolver o problema do meu anel, o anel, né, que eles têm de integração. Então só estou querendo mostrar, e tivemos juntos agora na Cidade Verde, nos damos muito bem, quer dizer, não foi nenhum problema que possam imaginar, né? Bom, mas passado o tempo, a Rosinha Garotinho e tal lançaram outra vez a linha 1A. Quando lançaram a linha 1A, aí liguei para o Salomão, que era o secretário de Transportes. Eu falei: Salomão, eu não quero bater de frente com você, mas se você insistir, eu vou bater de frente sobre essa linha 1A. A atitude do Salomão foi a seguinte: vem para cá agora, você pode vir? Eu falei: fui. Cheguei lá, estava até o Cibiris Viana, mas estava lá por acaso, uma pessoa que eu também prezo muito. E comecei a explicar tudo para ele, entreguei um relatório para ele. Ele entregou ao Bueno, chamou a concessionária, e o negócio, o Garotinho voltou e atrás, publicamente, e não fez a linha 1A. Quando chegou agora a vez do atual governo, eu, mais uma vez, tentei falar com ele, o William, que é aquele alto que está sempre comigo. Eu brinco que ele deve ter gasto o dedo dele de tanto ligar, né? Porque se fosse antigamente, ele estava sem mão, né? Porque de tanto ligar e a gente não era recebido. Bom, aí eu falei com o Pezão. O Pezão disse: não, pode deixar. Eu expliquei tudo para ele ficou preocupadíssimo e tal. E nos chamou, a CBN